Bola na Torre. Oferecimento. Esmaltec é no Magazan. Ofertas imperdíveis. Magazan. Você quer, você tem. Cerveja Nevada. Perfeita para o calor. Perfeita para você. Biscoito é Trigolino. Farinha de trigo é Mirela. Laboratório Amaral Costa. Crescer por você. Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. Celpa. A sua torcida dá mais energia para o futebol paraense. Oi Livre é no Magazan. Magazan. Você quer, você tem. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui com os companheiros Gerson Nogueira e Giuseppe Tommaso e queremos a sua participação. Utilize aí o WhatsApp do Bola na Torre, o WhatsApp Bola na Torre 99993-3736, WhatsApp Bola na Torre, Oi Magazan. Empate no primeiro repá da semifinal da Copa Verde. Agora vai valer tudo no domingo, porque ninguém entra com vantagem. O Bola na Torre já está no ar. Remo e Paysandu jogaram hoje à tarde no Mangueirão com mais de 21 mil torcedores presentes e o jogo terminou empatado em 0-0. Vamos falar um pouquinho da partida, mostrar algumas imagens. Afinal de contas, Gerson Nogueira e Giuseppe Tommaso, o que é que a gente poderia destacar? Jogo truncado, equipes espelhadas, no fundo, todo mundo no 4-2-3-1. Foi mais ou menos isso? Foi. Eu levo nessa direção porque antes do jogo começar, a gente tinha as escalações. Tinha um Paysandu no 4-3-3, o Remo no 4-2-4, né, que o Eudes chegou a anunciar, só que na prática não é 4-2-4. Eu acho que ficou muito numa variação que tinha pelo menos 3 marcadores no meio-campo o tempo todo, de cada lado. E aí o jogo ficou muito amarrado, né? Destacava-se quem tentava uma ousadiazinha aqui e ali. O Paysandu tentou em alguns momentos. O Paysandu, a meu ver, teve um início melhor, ali até mais ou menos os 25 minutos, tomando mais iniciativa, ocupando o campo de defesa do Remo. Mas o primeiro lance de perigo real foi o lance aos 28 minutos do Elielton, cruzamento do Vinícius, e ele errou, né, a finalização. Aí o jogo começou a ter mais algumas jogadas. Teve um chute que a bola desviou e... Mas na verdade... Do Colasso. Vai no gol, acabou abafada, né? Ali. Esse lance aí que você O Colasso muito bem pelo lado esquerdo, em cima do Cezinha novamente. O Hélio viu o jogo ou deve ter visto o tape de Atlético e Remo no Baenão, né? Que o Cezinha, em muitos momentos, ficou sozinho e o Paysandu explorou bem por ali. O Remo chegava com o Wesley, né, pelo lado direito, e o Gustavo pelo lado esquerdo. Mas era um jogo de pouca movimentação e, principalmente, baixa intensidade. Eu acho que isso deixou a imagem de um jogo ruim. Porque a gente está acostumado com o repá em que, às vezes, a entrega, a transpiração supera a falta de categoria, né? Times, às vezes, nem desenvolvem tanto, mas a gente tem emoção o tempo todo. E durante muito tempo no jogo, em vários períodos... Esse lance aí foi a bola do jogo do Paysandu. Foi o finalzinho do primeiro tempo. Foi. O lance que o Yuri, na minha opinião, fez um gol pro Remo, né? É verdade. Ele tirou o gol, que Então, era inicialmente, do certo. o Léo Baiano errou. Ele errou. Ele furou. Quando o Nicolas colocou para ele... Mas ela ia entrar. Mesmo ele tendo furado, ela ia entrar. Só que o Yuri estava lá, salvou em cima da linha. Aí o Léo tentou de novo. E o Vinícius pegou em cima da linha. Aí depois tivemos já no segundo tempo, né, as jogadas. Tivemos a jogada, ainda no primeiro tempo, a jogada do Eduardo Ramos pro cabeceio do Neto Baiano. Foi um lance também perigoso. Né? O Remo chutou mais, né? E o lance da bola na trave do Vinícius Leite. Mas a gente confere os lances, né? Agudos, de fato. E se você observar, a não ser esse lance em que o Vinícius Acho que esse lance foi exigido... da bola na trave é esse aí, ó. Ele limpou e bate quase da da linha. meio, né? Trave. Aí em seguida ele reclamou de um penal, mas eu achei que não houve. Foi um lance de esbarrão na área e o zagueiro se saiu com na verdade, a reclamação é lá, tá uma reclamação, mas no outro jogador do Paysandu que afunilava, mas aí o pênalti Vinícius. é claro. Aí é claríssimo aí.
Aí O Hélio, pênalti... né? Hélio Borges. Na verdade... E já tinha substituído o Wesley. Foi o Hélio que cruzou? Foi. Foi o Hélio. Pensei até que tinha sido o Rony. Não. O Hélio cruzou. E o Colasso, com toda a experiência dele, com os dois braços abertos. Né? Tentou fechar quando bateu. E o Delcio, com toda a experiência dele, também não conseguiu enxergar. Acabou não marcando a penalidade, Mas- que foi mas- clara Porque também nem no meu interpretativo entender. Mas era. aí o lance da expulsão do Elielto. Justíssimo. Justi- E infantil, né? Olha, no aspecto disciplinar, eu só achei também que o Delson, ele e o Bandeira lá no lance que pareceu, pelo menos na imagem, uma cotovelada do Shoa. Eu do tenho Wesley. dúvida nesse lance. Mas aí- eu acho mas que as ele abriu imagens o não braço são- e ele E não acabou fez o atingindo, movimento. né? Na minha opinião, ele não fez o movimento do cotovelo, para dar a cotovelada. Mas ele colocou o braço à frente e atingiu o rosto do adversário, sim. Acho que caberia ter um cartão vermelho, Mas o amarelo tá correto. não seria também, não me pareceu nenhum absurdo. Agora, o do Elielto tinha que ser expulso mesmo na hora, não tem dúvida. E é o típico lance em que um jogador que não é acostumado à marcação é obrigado a parar uma jogada, né? Ele entrou... Não é que o Elielto não é um jogador desleal, não tem essa E característica. essa é a maior prova que os dois times jogaram exatamente assim, porque os dois atacantes de beirada faziam uma segunda linha O tempo todo. todo o tempo. Então funcionava assim, os três, no 4-2-3-1, né, nessa minha análise, os três do Paysandu seriam o Elielton, o Primão e o Vinícius Leite, com o Nicolas mais à frente, e os três do Remo seriam Wesley. o Gustavo Ramos, Wesley e o o Eduardo Ramos e o Wesley, O Wesley. com o Neto Baiano mais à frente. Mais à frente. Assim que eles se arrumaram. Só que os dois dos lados, de todos os dois times, tanto o Vinícius e o Elielton do lado do Paysandu, quanto o Gustavo e o Wesley no Remo, com funções também de recomposição. Sempre Sim. ajudando ali a fechar o corredor. Exatamente. Porque como o jogo estava muito fechado no meio, a saída eram as laterais. Tanto que o Bruno Colasso se destacou. E o Ronael ajudando o Gustavo. Também aparecendo Mas um sinal de que o jogo foi isso que o torcedor está falando, e eu vejo nas redes sociais a reação, né? O jogo deu calo no olho e tal. Tem a ver... Dor de dente em serrote. Um reflexo é que os goleiros tiveram baixíssima participação. A gente nem cita. O Giovani foi um chute do Wesley, que ele pegou cruzada, e a outra do Vinícius no lance do Yuri. Mas ele a bola já tinha amortecido, né? Sim. A defesa foi facilitada. É verdade. Mas a gente não teve lances em que os goleiros se sobressaíssem, como normalmente o Repá oferece, né? Esse tipo de jogadas, que os goleiros são muito exigidos. Eu acho que do lado do Vinícius, a única bola aquela do Léo, né, do Baiano, que ele furou e que ele acabou se recuperando e evitou o gol. Exatamente. Né? É isso que o Gerson falou agora. A única, assim, Teve mais... uma outra no início do segundo tempo que o Nicolas bateu cruzado e pegou. Eu acho que a bola que ia era sair. fora. Até era a É impressão que ia verdade. sair. É verdade. Teve um outro chute cruzado do Vinícius Leite também no segundo tempo, que ele cortou o Cezinha e bateu da quina da grande área e ele foi e jogou para escanteio. Foi no chão e jogou Foi para essa escanteio. outra jogada. Vamos acompanhar as análises dos dois treinadores. O Eudes Pedro pelo Clube do Remo, o Hélio dos Anjos pelo Paysandu. Não gostei em alguns momentos da minha equipe. Falei isso lá no grupo nosso. Alguns detalhes que deixamos passar. Sabíamos do potencial do adversário e a gente tentou neutralizar, mas em alguns momentos não. A postura no segundo tempo foi outra. A gente tentou ter esse controle, né, do que a gente tinha planejado e acabou no resultado 0-0. Então, como eu falei antes, foi um primeiro tempo, né? E o segundo tempo começa domingo. Deu para ter a ideia dos dois times, né? Ou seja, a força que os dois têm. A postura do meu time em reparos anteriores foi totalmente diferente. Isso eu estou muito satisfeito, feliz, porque a gente tem que sempre buscar essa vitória, independente. Se você está bem ou mal, mas o Remo tem que sempre buscar a vitória. Eu não fiquei satisfeito com a desenvoltura da minha equipe. Por quê? O que você faz num jogo como esse? Se o time o adversário vem com a proposta de jogar dentro do seu campo, o que você tem que fazer? Dá intensidade, faz o gol, porque aí esse adversário vai ter que aumentar o campo de ação. Ele vai ter que sair para o jogo. E nós sabemos o que é esse adversário, porque nós já jogamos várias vezes com ele. Então, eu gostei da dedicação, da vontade, mas o meu time, na minha visão, chegou a alguns momentos, foi omisso a buscar a vitória. Você entende? E depois você passa por situações de dificuldade, porque a bola
ela te arrebenta. Sabe, um jogo como esse não é o que você dá qualquer chance para o adversário. E nós tivemos a chance de fazer um jogo bem melhor mesmo, e não fizemos. Mas se eu for olhar em conta do que é o reparo, do que é esse grande jogo, daqui a pouco você vai lá, não, estou satisfeito, porque eu já estou cansado de ter que falar de empate. E parece que meu time, nós temos essa porrada de empate, eu estou invicto. Que invicto? Eu quero ganhar jogo. É isso mesmo, porque o Hélio está 20 jogos sem perder, mas são 15 empates. Isso, sem dúvida, incomoda também. E a gente pôde perceber nas duas análises a insatisfação dos dois treinadores o Hélio até com o que se assentou hoje. O Hélio citou até jogadores, citou o Elielton, citou os jogadores de meio, que eles não conseguiam dar andamento às jogadas. Muito erro de passe. O problema da aproximação, muito erro e muito perde-ganha no meio. Teve algum protagonismo no jogo de hoje? Eu acho que o início foi bem mais intenso do Paysandu. Ele acelerou o jogo e isso o Hélio tem razão. Ele buscou acelerar para tirar o Remo de lá da chamada zona de conforto. Principalmente usando o Vinícius Leite pelo lado, né? E o Colasso. O Colasso sempre adiantado, o Colasso quase com um ala o tempo todo. Mas depois o Remo equilibrou o jogo. E o início do segundo tempo, que eu achei também, até os 10 minutos, o Paysandu muito em cima, muito pressionando, assim, ávido por criar situação. Isso parou um pouco, depois voltou com aquele chute do Vinícius, né, que foi no travessão. Mas depois o Remo tomou conta. E em vários momentos o Remo ficou principalmente com a entrada do Hélio e do Rony. Do Rony ali mudou. Muito bem no jogo. Eu achei apenas que o Zotti, e aí a minha discordância quanto à ideia que o Eudes tem de mudar a cara do Remo, eu acho que o Zotti, ele é, muito digamos... atrás, né? Não, ele é um substituto, à imagem e semelhança do Eduardo Ramos. E em alguns momentos ele cadencia mais o jogo ainda. É muito passe lateral. O Remo precisava... Ele joga mais atrás, ele não se aproxima. Não se projeta. Não se projeta. E o Garré talvez fosse esse jogador. Agora a gente fica na dúvida, né? Porque não sabe também como está. Porque não vem jogando. Mas acho que era um jogador que criaria uma dinâmica maior, criaria situações até para o Remo tentar cavar faltas ali. O Remo praticamente não teve falta junto à área. É verdade. O Paysandu teve 2 ou 3, mas o Remo não. Então foram situações de um repá morno. E não é, o morno não é meu. É palavra, eu acho que do zagueiro do Paysandu depois do jogo e do Yuri. Jogadores também falaram que o jogo foi frio. O Micael reclamou também da temperatura. Realmente aquilo ali devia estar... Tu vê que no final os jogadores pararam para fazer, né, ali uma hidratação. Algum destaque individual? Olha, eu gostei no Paysandu. Eu preferia mencionar dos dois lados, né? Porque acho que não houve alguém que fosse, digamos, destacadamente melhor do jogo. Mas no Paysandu, acho que o Nicolas, o Vinícius e o Bruno Colasso, não necessariamente nessa ordem. Eu gostei muito do Bruno Colasso, achei que foi uma das melhores atuações dele para o Paysandu. Seguro, lá firme, indo à frente. Ele podia ter complicado tudo com aquela mão, né? Sim. Aí, e no Remo tivemos uma participação boa do Yuri, e que foi coroada por aquele lance, né? Aquele salvo-gol. E do outro lado, o Gustavo Ramos lá na frente. Vamos para o Você no Bola na Torre, em nome do Magazan e da Esmaltec. Esmaltec é no Magazan. Ofertas imperdíveis Magazan. Você quer, você tem. Boa noite, amigos do Bola na Torre. Me chamo Jorge Barbosa, torcedor do Remo aqui da Sacramento. Confiando em vocês, quantos jogadores vão ficar no elenco do Clube do Remo para o ano que vem? E o que você acharam desse pênalti não marcado em favor do Remo? Salve, Jorge. Olha, quem vai ficar, imagina-se que o Remo, pelo que disse o presidente aqui na semana passada, pelo menos 13 a 14, 13 a 14. Né? Metade do elenco deve permanecer no Leão Azul. E aí o Eudes está subindo a garotada, né? Também. Eu acho que esses jogos, né, o de hoje e o de domingo, podem também determinar, né, saídas e permanências. Sim. Tem o Luquinha chegando, né? Anunciado. Sim, Luquinha, é verdade. Já, inclusive, ele, na verdade, firmou com o Remo antes, né, da Copa Verde. Mas houve o acerto para ele permanecer. Ele foi um dos destaques, né, do Bragantino. Bom, do pênalti a gente já falou. Foi pênalti, claro, não marcado pelo Delcio. A gente poderia destacar alguns questionamentos, né? Aliás, vamos primeiro ouvir
o presidente Fábio Bentes do Clube do Remo, que se queixou após o jogo da arbitragem do Delson. Infelizmente, o que a gente anunciou durante a semana que podia acontecer, aconteceu. O Delson foi o protagonista da partida. O jogo saiu empatado porque o Delson não marcou um pênalti claríssimo em favor do Clube do Remo. A Cultura já reprisou isso por diversas vezes. Aí, de todos os ângulos, o braço está afastado do corpo, bate muito na mão. Estava com os jogadores na área. Infelizmente, o Delson precisa passar por uma reciclagem. Ele precisa ter autocrítica e entender que ele não tem condições de estar pitando mais. Não é à toa que ele tem muitas reclamações de time da Série A. Não é à toa que hoje ele deixou de expulsar um jogador do Paysandu numa bola lateral em que o Shoa deu um tapa no Wesley. Não é à toa que ele deixou de marcar uma bola que o goleiro do Paysandu pegou com a mão fora da área. Isso é baixa qualidade técnica na arbitragem. E o pênalti, que foi para mim um lance capital da partida. Bom, aí o posicionamento do presidente do Clube do Remo reclamando da arbitragem, nós fomos unânimes aqui. Falamos de todos esses lances, né? Só não falamos realmente a saída. E saiu mesmo, saiu no segundo tempo. Saiu, ele foi colocar uma bola. Aliás, isso tem sido recorrente dos goleiros. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E o assistente não percebe isso. O goleiro não pode... Tem goleiro que vai chutar até na meia-lua. Passando ali da meia-lua, né? E não pode sair da área. Não pode. E hoje, realmente, no segundo tempo, houve um lance desse. Do Giovanni. A gente já discutiu aqui, o Shoa poderia ser expulso? Poderia, mas... mas passa, né? Passa. Porque pode haver essa interpretação de que ele também abriu o braço em função do movimento natural. Elielto foi expulso com justiça. O lance é o do pênalti, não marcado, né? O Paysandu questiona aquele lance do chute do Vinícius, que um jogador do Paysandu foi projetado, empurrado na área, mas, na verdade, nem os jogadores do Paysandu perceberam aquele lance. Né? A gente pode até depois ao rever... É aquele lance que o está repetindo aqui. Eu acho que é o lance aí. Esse o Nicolas chute na trave. Eu acho que é aqui. Trave. Aí, ó, é empurrado, viu? Eu acho que é o Ronael que empurra. É tipo com ombro, se dá uma ombrada. Não, nas costas, né? Esse é o lance que é reclamado. Não é pênalti no Vinícius. A reclamação... É que o Ronael vai aqui acompanhando. Aí ele vai nas costas, ó. Eu acho que é o Edson Reis. Aí no Vinícius, não. Aí foi um lance normal, ele caiu. O problema é lá na pequena área. É essa a reclamação. Mas eu, sinceramente, também... Olha aí, quando ele... Tá vendo? Há o deslocamento do jogador do Paysandu nesse lance. Mas é questionável aí, é discutível. Agora, o lance a favor do Clube do Remo é absolutamente cristalino. O que a gente levanta nessa questão do lance que o Delson não deu é que passa, Guerreiro, a ideia de muita insegurança de alguns árbitros em relação ao que a FIFA determina hoje. O Voaden, claramente, foi um caso clássico. Sim. Né? Ele descumpriu as exceções lá daquela norma para toque de bola dentro da área, né? Que não permite marcação de pênalti num lance de defensor cabeceando no braço de um companheiro com a bola saindo da área, né? E com o braço preso. Só que aí é diferente. Só que aí é justamente o contrário. É justamente o contrário. Aí o pênalti tem que ser marcado. Aí o pênalti tem que ser marcado e ele ignorou uma norma atual. Porque não há mais aquilo. As pessoas comentam, não, mas não há interpretação mais, porque a FIFA acabou com a história da mão na bola e tal. Não existe isso para a FIFA, né? Hoje bateu na mão com o braço aberto. Se um jogador de ataque entra na área, a bola repique e bate na mão dele. Hoje não anularam o gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras com o Internacional, porque bateu na mão. O William recebeu uma falta, né? E ele caiu. Por isso é que ele bateu com a mão na bola. E foi em consequência da queda. O juiz não entendeu como falta, enfim. Vamos pro pinga-fogo da galera, em nome do Magazan e da Oi. Parar o tempo todo para falar no celular não faz sentido, né? E uma recarga que dura um mês inteirinho? Ah, isso sim faz sentido. Vem pro pré da Oi. Com R$ 25,00 você tem 4 GB de internet, ligações ilimitadas para qualquer operadora e o WhatsApp liberado por 31 dias. Economize tempo e dinheiro. Vem pro pré da Oi, o pré que faz todo sentido. Compre seu Oi Chip no Magazan. Consulte regras e condições de uso dos apps em oi.com.br/pré-pago. Vamos para a galera aqui participando. O Marcelo Oliveira de Coraci diz o seguinte: boa noite, equipe do Bola na Torre. Como o futebol é fascinante. O Paysandu não foi para a Série B por causa de um pênalti mal marcado.
e fomos taxados de chorões por torcedores e presidentes do rival. Agora, o presidente do rival vai na entrevista e fica chorando na Rádio Clube, na RBA, por um possível pênalti não marcado a favor do time dele. Muito firme isso. É o sarro do Marcelo mas Oliveira. É o futebol, né? É o futebol. Pior possível seria... pênalti, até por justiça, o pênalti aconteceu. A reclamação é procedente, É como foi a do Paysandu no lance. Que reclamou de um pênalti que não aconteceu. O Diogo Brito de Coraci, como foi a atuação do Delson, a gente já falou, enfim, aqui. Andrei Márcio de Marituba. O Nicolas voltou a jogar bem. Também acho. Acho que ele foi bem no jogo. Ele já tinha ido bem no jogo lá de Bragança. Inclusive marcando o gol que classificou o Paysandu. Contra o Náutico também ele fez bons jogos. Fez um jogo bom, mas perdeu dois gols que classificaria sem polêmica o Paysandu. Por isso que eu acho que aquele jogo eu nem cito. Sem voar, mas o do Bragantino ele foi bem. Hoje também atuou bem. Até o Bujaru de 40 horas, na minha opinião, foi pênalti, claro, foi prejudicado. Enfim, tem mais perguntas, mas vai ter mais repá aí no segundo bloco. A gente volta já e vai continuar falando do clássico rei da Amazônia. Já para você. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. Agora no Amaral Costa você pode realizar exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada com equipamentos de última geração. Aqui você tem conforto, segurança e rapidez na hora de realizar seus exames. A ressonância Magneton Aera é a primeira no mundo com mais espaço interno e com menos ruídos, graças à tecnologia de 48 canais. Sua saúde merece sempre o melhor. Amaral Costa, crescer por você. Onde tem Pará, tem Banpará. Tem Banpará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Banpará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas de atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Banpará? Banpará, onde tem Pará, tem Banpará. As associadas do Cetransbel trabalham e investem sempre para melhorar o transporte coletivo. Com investimento próximo a R$6 milhões, novos ônibus 0 km foram comprados e já começaram a circular, levando mais comodidade aos usuários. São quase 2.000 ônibus todos os dias nas ruas para atender você. Ajude a manter os ônibus em perfeito estado. Se presenciar ato de vandalismo, denuncie. O maior beneficiado é você. Cetransbel, investindo sempre para melhorar. Esse é o terceiro episódio do Diálogos Celpa. Queremos entender e compreender as suas dúvidas e seus questionamentos. Fique à vontade para perguntar. Meu nome é Jurema, moradora do bairro da Condor. Pablo, me falaram que os medidores da Celpa são adulterados. Isso, claro, para a gente pagar mais. É verdade? Na verdade, isso é um grande boato que ocorreu nos grupos de WhatsApp e muita gente acreditou. A verdade é que todos os medidores da Celpa possuem um selo de certificação do Inmetro. Todos. Isso significa que esses medidores obedecem a um padrão de qualidade de um órgão que é respeitado em todo o Brasil. Os medidores instalados na sua casa e na casa de todos os outros paraenses são os mesmos medidores instalados em todo o território nacional. Não deixe de acompanhar os próximos episódios, porque conversando a gente se entende.
O Ter Paz chegou a 5 bairros de Belém e já mostra resultados. Foi a porta que se abriu assim para me dar mais certeza daquilo que eu queria para minha vida, que era o jornalismo. Que vem para beneficiar nossas vidas. Agora o Ter Paz chega à terra firme. Essa luta pela paz, para nós, está nos ajudando muito no comércio. Para fazer a paz, que também se faz com a presença do governo. Governo do Pará, por todo o Pará. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Faça uma simulação nos campeonatos estaduais, nacionais, Copa do Brasil e campeonatos internacionais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Acesse o site www.tjesportes.bet. Acerte os resultados e ganhe muito mais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Tem mais repá para você já aqui no Bola na Torre, mas agora vamos falar da decisão da federação com relação à final do Campeonato Paraense Sub-17. A federação considera a Desportiva campeã da categoria. Vamos ver. A partida foi suspensa com 1 minuto de jogo. Em campo, o árbitro justificou que não havia número suficiente de jogadores do Carajás para se continuar o jogo. Desportiva e Carajás disputavam o título no jogo único da final do Paraense Sub-17. Com a suspensão da partida, fica a pergunta: houve vencedor no jogo? O jogo foi encerrado com o placar de 3-0 em favor da Desportiva, que é a campeã paraense de futebol sub-17 do ano de 2019. Por que não foram entregues, então, a taça e as medalhas logo depois do que aconteceu? É um fato que nós precisamos apurar ainda, mas eu ratifico a senhora, os telespectadores e a coletividade paraense. Para a Federação Paraense de Futebol, a Desportiva, ela é a campeã paraense do futebol sub-17 de 2019. Aí surge uma nova pergunta. O Pica-Pau Douteiro será punido por ter ido para campo mínimo de atletas e depois ter ficado com menos um jogador em campo? A situação de uma equipe ficar com o número mínimo de jogadores ou sem ter o número mínimo de jogadores, ela é explícita nos nossos regulamentos, tanto da CBF quanto da Federação. E nesses casos, a primeira pena aplicada à equipe é perder por 3-0 o jogo. A súmula desta partida, contendo essas informações, será remetida ao Tribunal de Justiça Desportiva para analisar não mais o resultado da partida, mas sim se os fatos praticados pela equipe que ficou com o número menor do que o previsto vai sofrer outras penalidades. A primeira penalidade ela já sofreu e não pode mudar, ou seja, perdeu o jogo por 3-0. Uma pena tudo isso. Começou tudo lá atrás, naquela decisão. A federação poderia ter evitado tudo isso se tivesse sido... Na verdade, o TJD tomou aquela decisão esdrúxula, né? Depois a federação acabou assodadamente marcando a decisão entre Remo e Desportiva com a competição subjúdice, né? O Remo e Carajás e Remo, a decisão Carajás e Remo, e o caso ainda estava na justiça, aí o Carajás comemorou o título, aí volta tudo, Desportiva são joga com o Remo. São aqueles chamados danos irreversíveis, né? Porque os garotos comemoraram, como agora os garotos da Desportiva não tiveram o direito de erguer a taça, né? Exatamente. Porque não tiveram nenhum cuidado de levar a taça para entregar para eles. E como disse o Cristino, o doutor Cristino, se o regulamento diz que o jogo é encerrado por falta de número de jogadores, o árbitro tinha encerrado, então o vencedor é o... entrega o troféu, entrega as medalhas. Falar em entregar em troféu, Guilherme, deixa eu entregar para você aqui, não é um troféu, mas é uma garrafa de Nevada personalizada para homenagear. Você sabe que uma das pessoas mais queridas que eu tenho no meu coração, Dr. Luiz Macedo, que hoje comemorou
com os filhos, né? E as pessoas mais Pode chegadas. mostrar aqui a idade? Pode, pô. 75 anos. Gloriosamente, muito bem vivido, né? Muito bem, vivido. mas é jovem. Não, jovem. A cruz ainda vai parar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por Queria tudo mandar que um Deus beijo no coração. Parabéns, né? doutor Luiz. A Sueli, a toda a família, porque realmente me sinto parte, né, da família, lógico, e o Luiz merece todo esse carinho, porque realmente ele é uma figura ímpar. Especialíssima, sem dúvida. E falamos na Desportiva, campeã paraense sub-17, que estará na Copa São Paulo no início de 2020. E a Desportiva assinou convênio com a Soccer Esporte Internacional e mandou hoje 3 jogadores para o futebol espanhol. Uma parceria importante para o futebol foi firmada entre o Clube Sociedade Desportiva Paraense e a empresa Soccer Sport Internacional da Espanha. Soccer Sport Internacional no viene aquí a cambiar absolutamente nada de cómo trabaja Paraense, que entendemos que lo hacen perfectamente bien. Viene con la intención de traer metodología de trabajo español con entrenadores españoles para que cuando los atletas lleguen a Europa tengan una mayor capacidad de adaptación. Y creo que puede haber un futuro importante si tenemos paciencia y trabajamos con los chicos como se merecen. Os garotos Alisson Mateus, de 17 anos, Euler Oliveira, de 20 anos e Fabrício Assis, de 21 anos, foram os primeiros a serem escolhidos para irem à Espanha concluir a última etapa de formação antes de estrearem no futebol europeu. Esses atletas já estão sendo encaminhados aos clubes que necessitavam de atletas com essa característica. Então, nós fizemos uma grande análise do mercado espanhol. De acordo com as características desses atletas, identificamos esses clubes que precisavam de atletas com essas características. A princípio, eles ficam até novembro lá, e depois de novembro, quando retornam a Belém do Pará, o clube vai nos passar o que achou dos atletas, e alguns podem ter um contrato já para a próxima temporada, para janeiro, e outros podem retornar e continuar o processo de adaptação ao futebol espanhol por aqui. Projeto escolhido pelo ótimo trabalho desenvolvido com as categorias de base do futebol paraense, a Desportiva de Marituba serve de exemplo de como é possível preparar e revelar talentos para o mercado do futebol internacional. O trabalho da base da Desportiva é visto como um exemplo não só para o Pará, como para o Brasil. Essa oportunidade dos garotos irem para fora deixa, sem sombra de dúvida, uma marca importante para que os outros atletas possam nos procurar, para que os outros clubes também possam espelhar nisso e para que amanhã possa o estado do Pará e o seu futebol ser muito mais fortificado. E é esse caminho que a Desportiva, como o único clube formador com certificado da CBF do Norte do Brasil, aliás, vai seguir fazendo. Inclusive, nem vai participar da segundinha. É onde eu ia chegar. Optou então, por talvez trabalhar só a base. Seja esse o grande X da questão. Deu aquele passo, queria dar aquele passo, né, e acabou confundindo as coisas, porque, na verdade, a ideia sempre foi essa, de clube formador. E o resultado é esse. De repente, cede jogadores para os clubes que vão disputar a segundinha e coloca os jogadores na vitrine. Aproveita para dar experiência, né, rodagem. Exatamente. Aliás, alguns amistosos da segundinha nesse final de semana, a Tuna meteu 3-0 no Tiradentes e o Isabelense, jogando em casa, perdeu para o Pedreira. Olha aí o gol do Maranhão. Vitória do Pedreira sobre o Isabelense. Olha aí o gol. Olá. Bonito, né? Vitória do Pedreira sobre o Isabelense por 1-0, gol do Maranhão. Paulo Sérgio Pinto já está preocupado. É verdade, jogo lá no Abreuzão, na tarde deste sábado. 1-0 para o Pedreira, a Tuna meteu 3-0 no Tiradentes, Itupiranga meteu 2-0 na seleção de Abel Figueiredo e tivemos também o Independente recebendo o Cametá, 1-1, jogo realizado lá em Tucuruí. Vamos falar um pouquinho mais do Repá. Como é que a gente pode projetar o Repá do domingo que vem? Tudo igual, mas posturas diferentes, jogo mais intenso de domingo que vem, Gerson? Com certeza. Eu não tenho dúvida que essa certa lentidão que nós vimos no jogo de hoje, ela pode ser substituída até por muita afobação. Lógico, domingo que vem. Gerson, eu vejo assim, ambos sabiam que hoje eu não decidia nada, mas ganhar é sempre bom, ganhar. Porém,
Se você pode não perder, é melhor. E tudo fica para um jogo que sabe que é o seguinte, é tudo ou nada. Agora, o jogo de hoje, faltou esse jogo, claramente, um gol ali na metade, para incendiar o jogo. Porque com alguém fazendo gol, a coisa mudava. Aí sai, né? É obrigado a sair. Ficou nesse negócio de, não, tu não vem, eu não vou e tal, porque 0 a 0. Porque tem um segundo. 0 a 0 não afeta ninguém, tá tudo bem. Primeiro tempo terminou 0 a 0, né? Porque 180. Exatamente. Exatamente. Domingo que vem, no Mangueirão, vamos ver o que é que vai acontecer. Arbitragem de fora. Eu, pelas declarações do presidente do Remo, Fábio, deu a impressão que eles estão dispostos a isso. E eu acho que para o jogo mesmo, talvez fosse melhor. Será que a CBF vai permitir o VAR, vai autorizar o VAR? Não creio. Senão teria sido nem respondeu para Nem respondeu. A Copa Verde para a CBF, ela não é nada, Guerreiro. Esse foi um chute do Ronael que a gente não lembrou, né? É verdade. Mas ela acabou indo sem muita força, né? E o Giovani defendeu bem. Agora, falando... Agora, o Sandu, né, Guerreiro? Houve uma lambança do Giovani, né, no segundo tempo. Um zique-zira que deu nele. Quase ele tropeça na bola. Eu acho que o tédio do jogo fez com que ele resolvesse botar emoção, né? Rapaz, ele quase mata o torcedor do Paysandu naquela jogada. Eu ia falar o seguinte, Paysandu não terá o Elielton, que ele foi expulso, não joga. Mas pode ganhar os que não tiveram hoje, né? O Igor está em transição, deve jogar no domingo, que seria o titular, na verdade. Elielton seria uma opção. Hoje foi até surpresa, né? foi o Thiago Luiz hoje, né? Entrou no finalzinho, né? Parece que está voltando, né? E ele deu uma entrevista, né? Tomás Bastos talvez possa jogar. E o Remo pode ter até o Rafael Jansen já no domingo. Há uma possibilidade de ficar como opção. E pelo que o Cezinha não jogou, o Rafael, de repente... O Rony e o Rafael podem beliscar esse lugar, né? Quem achei que entrou bem, eu não citei nos destaques do Remo, foi o garoto Hélio. Entrou novamente aceso, ligado, né? Plugado. E eu acho que esse é o clima de uma decisão, e principalmente no repar, né? O jogador já tem que entrar ligado nas coisas, sem ficar ali esperando nada, um jogador jovem. Gerson Nogueira e José Tomás, dá para arriscar alguma coisa ou tudo pode acontecer, inclusive nada? Não, nada não. Alguma coisa vai acontecer, mas não dá para arriscar. Eu acho que vamos de novo, assim como na decisão entre Braga e Paysandu, vamos para os pênaltis. Pelo que se viu hoje, né, Guerreiro? É muito igual a arrumação do time. Nas 3 decisões de mata-mata neste segundo semestre, o Paysandu foi para os pênaltis. Foi com o Náutico, 2 empates, pênalti. Foi com o Bragantino, 2 empates, pênalti. Agora com o Remo. O Remo não, o Remo tem vencido direto, tem passado, né? Sem o pênalti. Passado sem os pênaltis. Sem sofrer, né? Sem maior mas está com cara de sofrimento. Tá pela maneira como os times estão jogando, embora domingo eu tenha certeza que é um jogo totalmente diferente. Imagina, Guerreiro. Mais aberto. Tem o zap particular, né? Nosso querido Tubarão e o nosso querido Rui Brandão, o tamanho da insatisfação, para não dizer outras coisas aqui. Queria abraçar também o Jorge Sardinha, os seus filhos Flávio Henrique, Fábio Henrique e a esposa Helena, são remistas e acreditam na classificação azulina. Nosso Guilherme Pimenta também acompanhando o Bola na Torre. Vamos para o Você no Bola na Torre, em nome do Magazan e da Esmaltec. Esmaltec é no Magazan. Ofertas imperdíveis Magazan. Você quer, você tem. Um salve aí pra galera do Bola da Torre. Eu queria fazer uma pergunta aí pro Guerreirão. O que você acha da campanha do Hélio dos Anjos junto à equipe do Paysandu aí? E o que ele deve fazer para não morrer na beira da praia o ano que vem na campanha rumo à Série B? Um abraço, aqui é Ângelo. Eu falo de Ananindeua, Pará. Um abraço. Legal, Ângelo. Visual bonito ali atrás. Escolheu um cenário bacana. Um cenário muito, muito legal. Essa coisa da natureza, né? Olha, o Hélio dos Anjos mesmo não está satisfeito, apesar da invencibilidade, com esses números. Porque são 20 jogos e 15 empates. Isso incomoda realmente. Vamos supor que o campeonato... Mas ele deu uma consistência defensiva ao Paysandu. Tanto que o Paysandu não perdeu, né? Acho que é um mérito maior. Agora, para não morrer na praia no que vem, eu acho time que tem que além disso ser qualificado, principalmente. Precisa de reforços. O Paysandu precisa ter mais criação no meio.
Eu falava há pouco da entrevista que o Thiago Luiz deu, e ele falava, né? O Dinho perguntou se ele permaneceria na Rádio Clube. Se ele permaneceria, se ele acha que permanece, ele lembrou logo, ele tem contrato até o fim do próximo ano. Exatamente. Isso não sei se é para rir ou para chorar, porque o custo-benefício desse negócio está alto, né? E pouco rendimento, né? Além do mais, ele falou de problemas pessoais, né? Que ele tem atravessado, que ninguém falou sobre isso, né? Isso talvez também esteja acaba influindo afetando, né, o rendimento. Pô, e ontem, um sucesso o festival gastronômico realizado na sede do Clube do Remo. Vamos conferir. O evento foi o início das comemorações dos 115 anos do Clube do Remo. No próximo dia 5 de fevereiro de 2020, o clube completa 115 anos, né? E nós estamos programando uma série de eventos em comemoração a essa data histórica e comemorativa para a gente. Trazer para o estacionamento da sede social os mais renomados chefes de cozinha foi um desafio. Todos os chefes prepararam um prato em alusão à história do Clube do Remo. Então você vai comer o bolo 33, tem o X-Bainão, tem uma série de pratos deliciosos aqui. E democraticamente a gente consegue trazer o associado para cá, porque são preços especiais. Você come a partir de R$10 até R$20, você come uma comida fina, uma comida de restaurante top. Quem foi na sede social pôde apreciar os melhores e premiados pratos internacionalmente, desde o churrasco à moda paraense até o crocrete de jambu, prato assinado pela chefe Daniela Martins. É a hora que a gente pode mais criar, né? E inovar e ver a aceitação do público para virar um prato real do nosso cardápio ou não. Então depende muito, o festival pra gente é muito bom. Daniela também apresentou no festival a geleia de cupuaçu com pimenta, uma iguaria exótica com gosto e cheiro paraenses. Essa base é a cumari, a nossa de cheiro amarelinha, mas para dar mais refrescância, mais ardor, eu usei também a calabresa. Né? Mas é o doce de cupuaçu, a geleia de cupuaçu normal, e na cocção a gente botou pimenta para justamente dar essa sensação assim de coisa diferente. E para acompanhar os pratos regionais, nada mais sugestivo, como a cachaça, só que de jambu, bebida que já ganhou o mundo, deliciosa e que recebeu um rótulo especial para comemorar o aniversário do Remo. Já estamos na vésperas do Círio, né? Então nada mais justo que presentear os torcedores, né? E os torcedores que moram fora para levar uma lembrancinha, o rótulo da cachaça com o símbolo do Remo e a nossa imagem da Nossa Senhora de Nazaré. Muito legal, muito bacana, realmente, foi um sucesso. Deu foi fome. Pimenta, vai bem uma pimentinha? Vai, né? Essa, bem aquela para ficar forte. O tampo, aquela que é boa. Meu amigo Antônio Jorge adora uma pimenta. E meu olha, amigo Gustavo Fonseca, Hiroshi Amada, são os reis da pimenta. Craque, comem a pimenta, mas eu não passo nem perto para comer a pimenta. Tinha muito chefe renomado aí, né, Guerreiro? Sim. Além da Daniela, o Diego Souza, o Arthurzão. Sim, Arthurzão. Nosso Arthurzão Bestene, né? Estava lá. E, olha, eu acho que é uma ideia que deve frutificar, né? Prosperar. É legal isso. Muito legal. Fiquei vendo aqui. Eu acho que a nossa repórter gostou. Sim, com certeza. Eu vi o entusiasmo no texto. Bem animada, sem dúvida. Vamos para o pinga-fogo da galera em nome do Magazan e da Oi. Parar o tempo todo para falar no celular não faz sentido, né? E uma recarga que dura um mês inteirinho? Ah, isso sim faz sentido. Vem pro pré da Oi. Com R$ 25,00 você tem 4 GB de internet, ligações ilimitadas para qualquer operadora e o WhatsApp liberado por 31 dias. Economize tempo e dinheiro. Vem pro pré da Oi, o pré que faz todo sentido. Compre seu Oi Chip no Magazan. Consulte regras e condições de uso dos apps em oi.com.br/pré-pago. Tem muito repá ainda aqui. Ivani Silva do Guamá diz o seguinte: Tomado, se o Paysandu avançasse mais o seu meio-campo, ganharia o clássico de hoje, porque comandou as ações no primeiro tempo. Eu concordo com o Gerson. Ele comandou até determinado momento do jogo, depois o Remo conseguiu igualar. É tudo uma questão de posicionamento. Se você se sente pressionado, você adianta a marcação, né? Para não sofrer esse tipo de ataque.
Foi o que o Remo fez. E depois o Paysandu também sofreu da mesma situação. Agora, o Valdir Pinto da Sacramento quer saber como é a divisão da renda no Repar. O que é o seguinte, 17.500 para cada clube, para venda e gratuidades, né? O que cada um vender, tira as despesas e fica... Mas não foi liberado, assim, Ainda não foi liberado... O lado A lado A e o lado B, né? Mas tivemos mais de 16 mil pagantes e mais de 21 mil espectadores presentes no estádio. José Menezes do Tenoné. O jogo foi muito fraco tecnicamente, Gerson. Falamos, né? Isso aqui. Jogadores, inclusive, concordaram, os técnicos também. Eu acho que todo mundo, né? Ninguém ficou gostando. Esperava-se mais. Pô, deixa eu só falar aqui que o gol que nós mostramos aí, né, do Pedreira contra o Isabelense, foi a Rádio Web Bucólica que cedeu. Marcel Augusto foi quem filmou, então vai aqui. E ela, crédito, né? A Web Rádio de Mosqueiro, Web Rádio Bucólica Música, que vai apoiar o Pedreira nos jogos também. Legal. Tá? Obrigado aí pela participação. Como é o chamado, é gigante, né, da ilha? Pedreira? Sim, gigante da ilha. Ele vem forte de novo. Sim, né? é o que nós Já queremos. viveu grandes momentos, né? Samuel Farias da Terra Firme. O Paysandu teve o controle do jogo. Você concorda, Gerson? Não, eu acho que o jogo teve um lado controlado por um, por outro. Na prática, se a gente observar como foi a movimentação, ninguém teve domínio completo do jogo, né? Teve momentos ali que um se sobressaiu um pouco mais. Quando a nossa telespectadora perguntou ao Tomaso da história do Paysandu adiantar, o problema é que o Hélio, ele disse na entrevista, ele estava preocupado com a tática que o Eudes prometeu, que ele ia para cima, né? Olha aqui o Marcos Valadares de Valdecães puxando a nossa orelha. Em pleno mês de setembro, podemos dizer que nenhum dos dois times se entrosou bem depois de toda uma temporada? Vocês acham que é possível isso? Não, eu não atribuo a desentrosamento. Eu acho que é uma questão... Qualidade dos jogadores, e a gente sabe que a qualidade não é das melhores. E o final de temporada pesa nisso, né, Guerreiro? É quando também os defeitos aparecem mais. Provavelmente é neste momento. E azar de ambos, né? Porque se avizinha aí para um deles uma decisão de Copa. Domingo que vem um sai e um encerra a temporada. Já já a gente volta para a reta final do Bola na Torre. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor. Perfeita para você. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes. Agora no Amaral Costa você pode realizar exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada com equipamentos de última geração. Aqui você tem conforto, segurança e rapidez na hora de realizar seus exames. A ressonância Magneton Aera é a primeira no mundo com mais espaço interno e com menos ruídos, graças à tecnologia de 48 canais. Sua saúde merece sempre o melhor. Amaral Costa, crescer por você. Onde tem Pará, tem Banpará. Tem Banpará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Banpará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas de atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Banpará? Banpará, onde tem Pará, tem Banpará. Esse é o terceiro episódio do Diálogos Selva.
Queremos entender e compreender as suas dúvidas e seus questionamentos. Fique à vontade para perguntar. Meu nome é Jurema, moradora do bairro da Condor. Pablo, me falaram que os medidores da CELPA são adulterados. Isso, claro, para a gente pagar mais. É verdade? Na verdade, isso é um grande boato que correu nos grupos de WhatsApp e muita gente acreditou. A verdade é que todos os medidores da CELPA possuem um selo de certificação do Inmetro. Todos. Isso significa que esses medidores obedecem a um padrão de qualidade de um órgão que é respeitado em todo o Brasil. Os medidores instalados na sua casa e na casa de todos os outros paraenses são os mesmos medidores instalados em todo o território nacional. Não deixe de acompanhar os próximos episódios, porque conversando a gente se entende. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Faça uma simulação nos campeonatos estaduais, nacionais, Copa do Brasil e campeonatos internacionais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. Acesse o site www.tjesportes.bet. Acerte os resultados e ganhe muito mais. TJ Esportes, a poderosa do Norte, paga na hora. As obras de Abelardo Santos se arrastaram por 6 anos e foram entregues sem condições de funcionar, sem cozinha, sem lavanderia, sem farmácia e sem gerador. Em 9 meses, a primeira etapa foi concluída e está sendo entregue à população, completa com cozinha, lavanderia e, claro, gerador. São 269 leitos para desafogar o atendimento em Belém e região. Para o governo do Pará, compromisso assumido é compromisso cumprido. Governo do Pará. Como saber o que acontece na Assembleia Legislativa do Pará? Basta acessar alepa.pa.gov.br. Entre no portal Alepa para ter as respostas. Você acompanha e fiscaliza ao vivo o trabalho dos deputados estaduais pela rádio web e pela TV Alepa, com acesso a conteúdos exclusivos. E nas redes sociais você recebe todas as atualizações. É o cidadão dentro da casa do povo, de onde estiver. Alepa, a gente faz valer sua voz. Vamos para a reta final do programa, vamos para o sorteio. Só lembrando que domingo que vem, atenção torcedor do Remo, atenção torcedor do Paysandu. Domingo que vem vamos sortear, além dos kits trigolinos, 2 camisas, uma do Remo e uma do Paysandu, independentemente de quem se classificar. Uma camisa oficial do Clube do Remo, uma camisa oficial do Paysandu, também para o sorteio do próximo domingo aqui no Bola na Torre, uma parceria com o Laboratório Amaral Costa. Vamos sortear então, vamos premiar 2 dos participantes do programa hoje, o Diogo Brito de Coração. Bola na Torre, oferecimento, Esmaltec é no Magazan, ofertas imperdíveis, Magazan, você quer, você tem, cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você, biscoito é Trigolino, farinha de trigo é Mirella. Laboratório Amaral Costa. Crescer por você. Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. Celpa. A sua torcida dá mais energia para o futebol paraense. Oi Livre é no Magazan. Magazan. Você quer. Você tem. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você. Beba com moderação. Você já se perguntou quantas receitas começam com farinha de trigo? Pães, bolos, doces, salgados. É uma infinidade de dar água na boca. E para quem é apaixonado por tudo isso, a farinha de trigo Mirella Gold é uma solução mais que perfeita, com um toque de sabor e qualidade para suas receitas. Procure o selo de qualidade nas padarias e tenha uma experiência gastronômica inesquecível. Mirella Gold, um sabor especial para os paladares mais exigentes.
Agora no Amaral Costa você pode realizar exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada com equipamentos de última geração. Aqui você tem conforto, segurança e rapidez na hora de realizar seus exames. A ressonância Magneton Aera é a primeira no mundo com mais espaço interno e com menos ruídos, graças à tecnologia de 48 canais. Sua saúde merece sempre o melhor. Amaral Costa. Crescer por você. Onde tem Pará, tem Banpará. Tem Banpará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Banpará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas de atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Banpará? Banpará, onde tem Pará, tem Banpará. Acesse conteúdos exclusivos onde e quando quiser com Diário Interativo. Agora as principais matérias do jornal Diário do Pará virão acompanhadas de um código 2D, repletos de conteúdos como vídeos, enquetes, fotos e muito mais. Fotografe o código 2D no jornal e acesse do seu celular ou tablet. Patrocínio, claro, você merece o novo. E Banco da Amazônia. Realização Diário do Pará.